Podcast Papo de Clínica. Tudo que um bom médico precisa ouvir. Fala galera do Papo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Clínica. Hoje a gente vai para o nosso episódio número 9, Relação Médico-Paciente. Logo menos eu vou apresentar nosso convidado. Gostaria de aproveitar para dar um recado para vocês. Lembrando que esse podcast ele é uma parceria entre o Papo de Clínica e a Medway, que é o curso para quem quer passar em São Paulo na residência médica. Meu nome é Dante Raglione, sou médico intensivista e hoje eu vou receber aqui no nosso auditório o Rafael Franco. Rafael Franco é médico oncologista e ele é meu parceiro, meu cofundador aqui no Papo de Clínica. Rafael, seja bem-vindo. Conta um pouquinho aí sobre você, sobre a sua formação, para a gente começar aí esse episódio com o pé direito. Animal, Dante. Cara, a realização de um sonho, né, pra gente do Papo, tá aqui com o podcast. Né? Eu sou médico oncologista, fiz clínica médica na USP São Paulo, oncologia na USP São Paulo, fiz minha graduação na Federal do Rio Grande do Norte. E de todas essas etapas da vida, né, que eu mais me orgulho é, sem dúvidas, o Papo de Clínica. E hoje aqui a gente, com esse nosso podcast, acho que é muito bacana para a gente ter uma troca legal e trazer muito da nossa experiência e do que a gente, né, pôde compartilhar ao longo dessa jornada aí de formação. E tenho certeza que vai ser muito bacana. Muito bom. Bom, então vamos dar início ao nosso episódio Relação Médico-Paciente. Então, o principal objetivo aí dessa conversa é justamente a gente destrinchar um pouquinho melhor esse tema, que é um tema que é pouco falado e também bastante polêmico, né? Ainda mais com o avançar da medicina. Então, antes a gente tinha aquela noção de que o médico ele tinha que ser todo paternalista, decidir qual que ia ser o caminho do paciente, a opinião do paciente pouco importava, né? Sim. E isso mudou muito de alguns anos para cá. Como que você enxerga essa mudança e como que você definiria essa relação médico-paciente no seu dia a dia? Cara, antes de mais nada, esse é um tema que a gente escuta na faculdade e eu particularmente tratava com alguma... Achava que era firula, né? Conversa daquele pessoal da saúde coletiva, nada contra, mas era assim que eu pensava enquanto aluno, né? E é assim que eu vejo que a maioria das pessoas pensa. E, cara, na verdade, hoje, do ponto de vista mercadológico e do ponto de vista de profissão mesmo, o médico que não se preocupa com a relação médico-paciente, ele está fadado a ser tratado como uma commodity, ou seja, alguém que vai prestar um serviço que hoje não tem mais valor agregado. Qualquer médico, ele consegue fazer uma prescrição, ele consegue dar um diagnóstico. Isso deixou de ser um diferencial há muito tempo. E muita gente ainda vive uma medicina naquela expectativa de que o jaleco, né, onde ele fez residência, onde ele fez formação, ele pensa que isso vai trazer pacientes para ele, vai fazer com que ele tenha sucesso na sua carreira. E não é verdade. Então, para tentar fugir um pouco daquele conceito abstrato que a gente vê na faculdade, eu diria que relação médico-paciente é duas coisas. Primeiro, você se importar com os doentes que você está cuidando. E segundo, você ser acessível para eles. No final do dia, isso vai ditar de uma forma muito importante qual que é a percepção de valor que o paciente tem acerca do serviço que você está prestando. Né? E esse é um diferencial muito importante. Mesmo na terapia intensiva, eu faço questão, depois que eu passo visita, nos termos técnicos que eu estou usando lá na equipe multi, pegar 1 minuto do meu tempo e conversar com o paciente, ele estando consciente e orientado, qual que vai ser o plano para ele nas próximas 24 horas. Fantástico. Pouquíssimos médicos fazem isso. Sim. Pouquíssimos fazem. E isso traz um conforto para a pessoa, porque imagina o seguinte, você está deitado num leito, numa UTI, em que você vê o paciente do lado morrendo ou sendo entubado, você não sabe se você é o próximo, se isso pode acontecer com você. Imagina o alívio que você tem quando o médico sente e explica para você, olha, o senhor vai precisar ficar aqui mais 24 horas, porque está com um pouquinho de remédio para pressão, né? A gente vai tentar tirar, se tudo correr bem, amanhã o senhor vai de alta. Sim. Né? Lógico que a gente não vai dar grandes detalhes Claro. ou dar algum tipo de notícia difícil em público dessa forma para o paciente. Inclusive, o paciente numa situação dessa tem que ter a sua privacidade respeitada e ser o centro dos cuidados, né? Mas você falar isso e realmente explicar no ambiente de UTI, isso já faz uma diferença. Quem dirá mais no ambiente ambulatorial da oncologia, por exemplo. Né? Então, hoje em dia, você tem uma página do Instagram com dezenas de milhares de seguidores, a maioria de pacientes e familiares de pacientes.
E eu tenho certeza de que você ter uma boa relação médico-paciente com essas pessoas fez a total diferença. Você quer conversar aí com o nosso público, com o nosso ouvinte um pouquinho mais sobre isso? Com certeza, cara. Veja, ter uma relação... Não, a relação médico-paciente, ela é, sem sombra de dúvida, o elemento mais importante da oncologia, né? De quem trata pacientes com câncer. E aqui a gente consegue chegar na raiz de que uma boa relação médico-paciente faz com que você tenha condutas do ponto de vista técnico adequadas, faz com que você possa fazer a família aceitar, por exemplo, cuidados paliativos quando chegar o momento. Então, a grande questão aqui é os dois grandes benefícios que ter uma boa relação médico-paciente traz para a sua vida, do ponto de vista prático como médico. Primeiro, faz com que você tenha mais prazer ao exercer a sua especialidade. E segundo, faz com que você ganhe mais por causa disso. Eu queria dedicar um tempinho para fazer essas duas reflexões. Sobre a questão de você encontrar prazer na sua especialidade, isso faz todo sentido, porque nós dois temos uma formação, né, majoritariamente de hospitais universitários. E uma boa parte das pessoas que nos assiste, certamente também. E na nossa formação, a gente não é educado para isso. Muitos de nós viemos daquele cenário em que o ambulatório, por exemplo, o paciente é uma pilha de prontuários que você pega e cada um vai pegando um e você vai tocando. Você não sabe quem é aquele indivíduo, muitas vezes você vê aquele paciente uma vez e não vê mais. Às vezes não sabe nem o nome do indivíduo. Às vezes não sabe nem o nome do paciente. Vou te dar um exemplo. Quando eu era interno e eu rodei no ambulatório da Dermato, de um grande hospital aqui de São Paulo, fazia uma fila nas cadeiras, assim, dos pacientes que iam ser atendidos. Atendia, mostra a lesão, mostra a lesão, mostra a lesão. Aí via a lesão cutânea, o senhor tem isso, 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 tratamento é isso. Vai lá para aquele médico que ele vai te dar a receita. Próximo! Era assim, entendeu? Sim. Era esse nível de tratamento. Lógico, a gente entende que é um hospital que tem 300 pacientes, 200 Sim. pacientes para atender num período, né? Pacientes que são encaminhados de vários outros locais com acometimentos cutâneos diversos. Sim. Mas que tipo de relação médico-paciente está construindo isso? E veja que coisa. Vamos supor que você fez uma formação toda USP, toda Unifesp, uma dessas escolas grandes, e aí você sai dessa formação com aquela expectativa de, caramba, agora eu vou montar o meu consultório, vou atender só particular, não vou atender convênio. Por quê? Porque eu sou bem formado, sempre fui estudioso, tenho um doutorado, tenho fellow, tenho isso, tenho aquilo, sendo que no final do dia, toda a sua formação te ensinou a tratar os pacientes dessa forma, né? Ninguém ensina para nós, como, por exemplo, se conectar com esses indivíduos. Isso leva, com certeza, a uma prática de medicina sem propósito. Você pensa, você chega no seu ambulatório de manhã e sai à tarde olhando para o relógio, puta. Quando você olhar um médico que ele torce o nariz quando vem um paciente a mais, olhe que aí tem alguma coisa errada. Porque o nosso ganha-pão é atender a gente. Então, olha como a mentalidade ela é diferente. É totalmente diferente. No meu consultório, por exemplo, eu atendo minhas pacientes, eu olho a agenda e falo, caramba, hoje é Dona Marluce. Hoje é dia de ver as tomografias dela. Será que a doença progrediu? Será que não progrediu? Poxa, ela comentou comigo na última consulta que ia ser a formatura da filha dela e ela estava nessa expectativa. Então, você entra junto da jornada do paciente. Isso recompensa você de uma forma além do dinheiro, né? É isso que faz com que o médico não tenha burnout, é isso que faz com que o médico não tenha todos aqueles, né, depressão, ansiedade, aquelas coisas que a gente vê, infelizmente, com muita frequência na nossa classe. E acima de tudo, do ponto de vista muito prático, cara, isso faz você ganhar mais. Porque os pacientes, hoje, a gente tem muito dado que mostra que o setor de saúde é aquele que presta os serviços de pior qualidade. Hoje, na mentalidade da população, o dia de ir no médico é um dia ruim. Puta, amanhã eu tenho que ir no médico. É sinônimo de atraso, é sinônimo de demora, é sinônimo de antipatia. E existe, sim, uma enorme demanda reprimida de pacientes que estão dispostos a pagar mais para ter um atendimento melhor. E no final do dia, o que eles estão pagando? Por que essas pessoas estão dispostas a pagar mais? Elas querem, no final do dia, duas coisas. Elas querem vínculo e elas querem camadas de experiência.
Elas querem vínculo em que sentido? E aqui é aquela coisa que eu falei lá no começo, né? Acessibilidade para o paciente. Elas querem ter o seu contato no WhatsApp para poder tirar uma dúvida. Elas querem ter acesso a você no dia que o resultado do exame sai, para você dar uma palavra para ela e dizer, fique tranquila, não é nada demais, nós vamos conversar sobre isso na consulta. Ou então, poxa, realmente o resultado não veio do jeito que a gente queria, já adiante esse exame para quando você vir para a consulta, já está adiantado. Essa acessibilidade que os pacientes querem. E eles querem o vínculo no sentido de que haja uma relação emocional. Eu vou dar um exemplo. Na minha realidade da oncologia, graças a Deus eu faço, minha área de interesse maior é câncer de mama, então não é um tumor que tenha uma mortalidade, digamos assim, tão alta quanto outros tipos de tumor sólido. Mas às vezes que meus pacientes, por exemplo, vou dar um exemplo, término de quimioterapia adjuvante, sempre eu mando um buquê de flores para aquela mulher, né? Porque isso é um marco para aquela paciente. Eu tenho um paciente que ficou hospitalizado por muitos dias. No dia que eu vou lá dar alta, eu levo um presentinho para ele. Olha, bacana, vencemos, não sei o quê, né? E aí você vai criando aquele vínculo afetivo. O paciente já escuta para mim, eu já escutei isso demais. Poxa, doutor, tão bom voltar na nossa consulta hoje, estava com saudade do senhor. Isso para mim foi, assim, eu estava com saudade do senhor, né? Isso traz uma conotação de medicina completamente diferente. E é uma relação de ganha-ganha, né? Eu fico feliz, né? Eu ganho mais porque, veja, vínculo, pessoal, vínculo é algo que custa caro. Para você poder atender o seu paciente numa consulta de 1 hora, você precisa ganhar bem. Não dá para você... E hoje, eu não sei se os colegas que estão nos ouvindo aqui agora, muitas vezes isso é uma coisa que o cara que quando está na residência, ele nem sonha. Mas eu já estou preparando você, que está aqui assistindo a gente. O plano de saúde vai pagar em média para você R$70 bruto numa consulta, com direito a retorno. Bruto, numa consulta que muitas vezes vai ser bitributada. Então, isso é obsceno, né? Tanto é que hoje a medicina vive essa transição da saúde, sobretudo os médicos que são eminentemente clínicos. Está havendo essa transição do plano de saúde para o particular. Agora, como que vocês esperam, né, atender pacientes com esse padrão de cuidado, sendo que o nosso treinamento todo, na maioria das vezes, ele foi esse cenário SUS, caótico, despersonalizado. E é aqui nesse ponto que eu queria trazer como essa discussão da relação médico-paciente ela é importante e não é apenas um conceitozinho abstrato de cartilha de medicina preventiva ou de saúde coletiva que muitas vezes a gente torce o nariz quando escuta. No final do dia, cara, é isso que vai fazer a diferença se você vai ser um bom médico ou não. E você acha que isso faz diferença no desfecho dos pacientes, principalmente dos pacientes com câncer que você acompanha? Porque a gente acha que isso é só blá blá blá, né? Vou tratar melhor o paciente, mas o que vai fazer diferença mesmo é a químio, é a noradrenalina no caso de uma UTI, é o cateterismo que aquele paciente vai fazer e colocar o stent no caso da cardio. Você acha que isso é verdade? Rapaz, veja, quando a gente fala de oncologia, a gente tem diferentemente vou dar um exemplo, cardiologia. Um desafio para o cardiologista, que eu vejo, né, os colegas, não apenas, né, o cardiologista, o endocrinologista e as outras especialidades clínicas, um grande desafio é a aderência. Você pega aquelas prescrições gigantescas, né, do cardiologista, muitas vezes o paciente não toma o remédio direito, não faz as coisas, porque é um problema do coração. Isso é um tipo de questão que apenas o vínculo contorna. Na oncologia, é um movimento contrário, porque o paciente ele não tem dificuldade de aceitar o tratamento, porque é um tratamento que muitas vezes é venoso, então não depende da aderência do paciente, basicamente, né? Dificilmente um paciente falta uma infusão de quimioterapia. E se ele faltar, a morte está batendo na porta, né? É assim que eles pensam. A curto prazo, né? Isso. Mas aqui, cara, o nosso desafio é exatamente o contrário, é tirar o tratamento. Porque muitas vezes, aquele paciente com câncer, ele está numa situação em que a doença progrediu a ponto de que ele não tem mais performance para seguir o tratamento. E aí é que está aqui o ponto da questão, que a maioria dos colegas não sabem, mas o verdadeiro, o bom oncologista, não é aquele que sabe prescrever químio, é aquele que sabe não prescrever. O bom oncologista é esse.
né? É aquele cara que sabe quando é o momento de pausar o tratamento, é aquele que sabe quando é o momento de não prescrever um novo ciclo. E aqui onde está o grande pulo do gato, porque para uma família aceitar essa conduta, de alguém dizer para elas, olha, a sua doença não tem mais perspectiva, não faz mais sentido seguirmos com o tratamento, aqui a quimioterapia vai fazer mais mal do que bem. Tudo isso só é viável e possível se houver vínculo. Porque senão a família não aceita. E a gente vê o que a gente vê todos os dias na UTI. Aí já é a sua parte. Quantas vezes você não recebe pacientes que a família chega assim, doutor, enquanto a vida há esperança, eu quero tudo, faça tudo. E a equipe da UTI tem dificuldade de descalonar suporte. Porque o intensivista, o cara que está na urgência, na UTI, é o pior cara para falar isso. É o cara que chegou na hora do momento que o paciente está morrendo. A pessoa que tem o dever de fazer isso é o oncologista, ou quando falando de, sei lá, é o cardiologista que tem um paciente com AIC que vem degringolando classe funcional ao longo dos anos, é o pneumologista que tem um DPO cítico que vai perdendo funcionalidade ao longo dos anos. É esse cara que tem que preparar a família para o momento em que medidas invasivas não vão ser mais proporcionais. Antes de você entrar nesse tópico aí que a gente vai conversar, e a gente falou bastante sobre isso no primeiro episódio do podcast, sobre a morte, sobre cuidados paliativos e como que é feita a relação médico-paciente nesse aspecto, eu queria contar uma história aqui para os nossos ouvintes, né? Querendo ou não, no mundo da UTI a gente sempre tem algumas histórias muito interessantes. E aí, quando a gente chega e conversa com o paciente e o paciente ele confia na gente, confia no nosso trabalho, isso faz toda a diferença. Então, quando eu estava no R4, eu estava numa UTI cardiológica cirúrgica aqui em São Paulo, num estágio, que eram os pacientes mais graves que você pode imaginar. Chegou uma paciente que fez um infarto gigantesco, fez uma rotura de parede livre de VD, foi para o centro cirúrgico, ficou gravíssima, gravíssima. A mortalidade, letalidade, isso é maior do que 80%. Disfunção de múltiplos órgãos, tempestade elétrica, tomou lidocaína na veia, amiodarona, tudo que vocês podem imaginar ela fez, infecção. E aí chegou um ponto que ela já estava num cenário já de reabilitação, de melhora clínica, né? E a paciente não melhorava, e a gente não entendia por quê. Porque ela não tinha mais disfunção orgânica, ela ficava naquela situação apática, com 1 ml hora de nora que entrava e saía, às vezes entrava um oxigêniozinho, depois saía. Aí o pessoal da enfermagem, da fisioterapia ia conversar com ela e nada, né? Não queria muito papo. Chamou a psicologia também, nada. Sabe o que eu fiz? Um dia que, depois de 3, 4 dias assim, eu entrei no leito dela, fechei a porta e falei o seguinte: Dona Fulana, a senhora tá bem, o que a senhora teve foi gravíssimo, a senhora realmente quase morreu, né? Felizmente agora tudo isso passou. Eu queria só entender porque a senhora tá assim. O que tá acontecendo? Ela ficou quieta, não falou nada. Posso falar uma coisa pra senhora? Eu acho que a senhora confiar no trabalho médico e ter um psicológico bom de realmente acreditar no nosso tratamento, de você acreditar que você vai melhorar, é o que vai te tirar daqui. Se a senhora começar a acreditar que a senhora vai sair e confiar no que a gente está fazendo, eu tenho certeza que daqui a pouco a gente está dando alta para a senhora. Porque se a senhora continuar com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de postura de se entregar, eu vou contar uma coisa para a senhora vai infectar aqui e vai morrer. Caramba. Falei assim. Lógico que não é com todos os pacientes que você pode falar isso. Tem que ter um filtro, tem que ter um tato e ver se esse tipo de conversa faz sentido para determinado paciente. 2 dias depois ela estava de alta. Ótima. Querendo ver a família, outra coisa. Então você ter essa percepção e você saber se direcionar faz toda a diferença. Eu tenho certeza que já viu casos de pacientes que você olha a doença, isso aqui é muito grave, sim, e a pessoa vai lá, faz o tratamento, ela melhora, às vezes até cura da doença, porque realmente ela tinha muita fé, tinha muita crença e tinha um excelente vínculo com o médico, né? E para você poder assumir essa postura, né, de ser mais incisivo, menos incisivo, no final do dia, como se dirigir àquele ser humano, é impossível você fazer isso se você não o conhecer, né? Se você não ter se você não tiver convivido com ele, se você não tiver participado da vida dele, no final do dia é isso que vai te permitir a titular a forma como você vai dar a informação. Eu sempre falo, o oncologista ele tem que ver a informação como um remédio. Igualzinho quando você vai prescrever a sua dose
noradrenalina, da dose da quimioterapia, a informação ela tem que ser refletida. Qual é a dose que você vai dar, a forma como você vai dar, o momento, né? Tudo isso demanda uma interpretação muito precisa e acurada de como aquela pessoa vai receber aquela informação. Porque no final do dia, isso aí que você fala é real. A informação pode mudar o desfecho, né? Existe a questão das fases do luto, né? Que podem ser antecipatórias quando o paciente recebe uma notícia muito ruim, como, por exemplo, o diagnóstico de um câncer. Cara, daria para a gente conversar horas sobre isso. Mas a grande questão aqui, eu acho, é que a gente precisa entender que no cenário atual da prática médica, esta é uma habilidade profissional que está sendo requisitada dos nossos pacientes, né, que no final do dia são eles que pagam nossas contas. Então, se a gente não souber fazer um bom vínculo, se a gente não se importar com isso, nós estamos fadados a uma prática médica frustrante, porque você não vê recompensa no que você faz, e subremunerada, porque a gente vai ficar à mercê, né, dos planos de saúde, do que o SUS paga, por exemplo, porque hoje em dia a gente sabe que muitos colegas têm vínculos no SUS, vínculos públicos que remunerem bem são uma raridade, e a gente vê que os colegas que hoje têm vínculos públicos muitas vezes são motivados por questões outras que não financeiras, então porque gosta de ensinar, porque gosta daquele tipo de público onde o hospital se encontra, ou porque tem motivações pesquisa, né? Dificilmente a motivação ela é financeira. E a gente sabe que a parte financeira ela é importante. Então, quando a gente começa a enxergar essa questão de vínculo como uma maneira de ter uma prática médica mais feliz e melhor remunerada, as coisas fazem mais sentido. Perfeito. E voltando então àquele tópico de discussão de limitação de quimioterapia, discussão de instituição de cuidados paliativos, né? Queria te fazer duas perguntas. Você acha, então, que uma relação médico-paciente boa faz total diferença que o paciente ele aceite esse processo de uma forma mais fluida, menos dura, né? De que, infelizmente, naquele câncer, naquela situação que ele está, o tratamento para a doença se esvairiu, se esgotou. E eu queria que você contasse para o nosso ouvinte, já lembrando que o nosso podcast também ele tem uma parte realmente de conteúdo de explicar para o nosso ouvinte como as coisas são feitas em termos técnicos, em termos médicos também. Então explica para a gente como que você aborda o paciente nesse cenário para realmente discutir limitação de suporte para esses pacientes. Cara, pergunta fantástica, porque é o seguinte, eu sempre falo isso para os alunos que passam comigo, é o seguinte, o paciente e o familiar que chegam nos últimos momentos de vida e aquilo é uma surpresa para eles, isso é um marcador de má qualidade de assistência. Você, como intensivista, já deve ter ouvido muito isso. Mas, rapaz, papai estava bonzinho ontem. Aí você vai ver quem é papai. Câncer de pulmão metastático, cérebro, osso, pulmão. O paciente já era COG3 em casa, né? Como aconteceu já quando eu era residente. O paciente estava nos últimos momentos de vida e aí a família chegou e fez, mas ontem ela estava... Papai estava a gente fez um aniversário ontem à noite, ele estava lá brincando com a gente, e quando mostrou a foto, era o pai deitado no sofá, sem interagir assim, e estava lá, mas estava COG 4 no sofá. Então, assim, se o paciente chegou nos últimos momentos de vida sem saber que estava falecendo e sem que os familiares saibam disso, isso é um marcador de péssima qualidade de assistência. Significa que ele não teve médico. Então, como que você aborda os pacientes no momento de omitir terapia modificadora da doença de base, né, quimioterapia? A resposta para essa pergunta não é um momento. Né? Você se prepara para esse momento ao longo de toda a jornada. Né? Você, no começo, deu o diagnóstico, olha, você tem uma doença incurável, quando a doença é metastática, né? Porque a gente sabe que uma boa parte dos tumores são curáveis, mas você tem uma doença de base que é incurável, mas o nosso tratamento tem uma perspectiva de controle de doença, e aí você continua. A primeira progressão, olha, já progrediu mais um pouco, nós estamos chegando num cenário
em que a doença está ficando mais agressiva. Segunda progressão, nova, poxa, está mais agressiva ainda. E você vai construindo essa percepção. De forma que quando chega no momento final da vida do paciente, é algo que ele já vinha, que ele já esperava. A gente precisa acabar com essa coisa de que a restrição de suporte, que a terminalidade é uma bomba que você joga no peito do paciente num momento. Poxa, como é que você faz naquele momento? Cara, se você está fazendo aquilo naquele momento, acabou, você não... Provavelmente esse paciente vai ter um desfecho de fim de vida em contexto de distanásia. Se o paciente chegou numa intercorrência clínica grave, que é um evento de fase final de vida, e ele não sabia, nossa, a chance de ele sofrer distanásia é muito alta. Porque aí na outra ponta vai estar quem? Vai estar o emergencista ou o médico intensivista, que não tem nenhum vínculo com aquela família, nunca viu aquele paciente, e aí ele vai chegar para a família e vai dizer assim, ó, seu pai está morrendo. O pessoal da família vai falar, papai? Não, estava bonzinho ontem, doutor fulano nunca falou nada disso. E aí o médico que ele nunca viu vai chegar e vai dizer, ó, não vamos entubar, não é proporcional entubar, não é proporcional fazer reanimação cardiopulmonar. O paciente vai dizer, esse cara é louco. É uma missão de socorro pro meu pai. Então, cara, a única forma de isso não acontecer é se houver um vínculo e esse vínculo propiciar uma construção de longo prazo da percepção sobre o real estado de saúde daquele paciente. No final do dia, não é impossível você construir isso numa única conversa, né? E aí, novamente, a questão do vínculo como o meio através do qual você pratica uma medicina adequada do ponto de vista técnico, né? Porque fazer quimioterapia no paciente entubado na UTI é uma prática médica com raras exceções. Claro que a gente sabe que existem exceções para esse cenário, mas, via de regra, não é o caso, não é adequado, na imensa maioria das vezes. Então, por outro lado, aí a gente vê como é que os colegas médicos fazem isso, né? Como é que o cara vai construir esse vínculo, vai ter tempo de comunicar uma má notícia, né? Se ele atende 15 pacientes por turno, se cada consulta dele é 20 minutos. Então, é aquela mudança, né, que tem que haver na mentalidade das pessoas, da medicina, a medicina baseada em valor, né? Diferente do fee for service, né, que a gente escuta, né? O pagamento pelo procedimento, independentemente do desfecho que ele vai ter. Isso já é uma realidade. Infelizmente, um discurso que a gente vê com uma certa frequência na UTI é daquela família louca, Sim. né? Não, mas não dá para essa família aqui conversar, eles são loucos e tal, eles querem que faça tudo para o paciente está pesando 30 quilos, já fez 10 ciclos de quimioterapia, e a família quer que entube, quer que reanime. Aí eu faço o seguinte questionamento, será que a família realmente é louca? Ou será que no processo aí da doença mesmo, o médico deixou a família louca ao não conversar, não explicar, né? Lógico, tem famílias detratoras, tem famílias que são complicadas, mas são a imensa minoria. A minha visão de intensivista é que se a gente tem uma boa conversa, mesmo já dentro da UTI, mesmo que o médico não tenha feito trabalho no ambulatório, a gente tenha construído esse vínculo dentro da UTI, em geral, os familiares, eles têm um entendimento daquilo que está acontecendo. Eu acho que é muito culpa nossa, no sentido de não Total. saber se expressar e de não saber explicar para aquela família o que está acontecendo, né? 100%, 100%. A gente perde de vista, cara, o gap de entendimento que existe, né? O médico, eu sempre falo isso também, o médico ele é tão desconectado da realidade, né, ao longo dos seus anos de formação, que ele perde a capacidade de olhar para os pacientes e enxergar como o leigo não compreende o que está acontecendo. E por que você acha que isso não é ensinado na faculdade? Rapaz, graças a Deus, ultimamente eu tenho visto que isso tem sido mais ensinado, né? Muitas faculdades ainda, os professores, eles são predominantemente professores mais velhos, que não foram ensinados dessa forma. Então, eu vejo que isso é uma coisa... Nós estamos passando por uma mudança. Felizmente, eu tenho visto que isso tem sido cada vez mais abordado nas graduações, ainda de forma incipiente, mas os colegas médicos de gerações mais antigas, eles têm dificuldade de assimilar, né, esse tipo de realidade.
Porque eles vieram de uma geração do médico herói, né? Eles vieram da geração do médico cujo objetivo de vida é salvar vidas, né? Então, essa percepção que hoje nós temos de que, né, do conceito da ortotanásia, isso não é uma coisa óbvia para gerações passadas. Eles vieram ainda, eles beberam daquela fonte do médico herói, que tem que ser feito tudo até o final. Então, graças a Deus, eu vejo que hoje existe uma mudança no que tange a esse entendimento, que ela é gradativa, ela leva tempo, né? É um movimento transgeracional, aí uma nova geração de médicos está sendo formada, mas que eu vejo com bons olhos o que há de vir para as próximas gerações, né? Eu sempre tenho muito medo, agora falando também, fazendo um pouco da defesa do oncologista, né? O movimento para o outro lado, aquela hiperpaliativização dos pacientes oncológicos, né? O paciente chega no pronto-socorro e, não, esse cara tem um câncer metastático, ele vai cuidar dos paliativos. Não é assim também. Aí vai ver um câncer de testículo, né? Exato, A exatamente. gente discutiu isso bastante no segundo episódio do podcast também com o Mika, né? Então, é exatamente isso. Exatamente isso. Existem tumores metastáticos que são curáveis. Hoje nós curamos melanoma metastático, câncer de testículo metastático é curável. Mesmo tumores incuráveis, câncer de mama metastático, a mulher pode viver 4, 5 anos. Eu tenho uma paciente que é metastática há 8 anos. E são anos de vida com qualidade. Então, por que se essa paciente chega com choque séptico na emergência, por que não é proporcional, em ela tendo uma performance preservada ambulatorialmente, por que não é proporcional entubar, UTI e tentar tirar ela dessa intercorrência aguda? Então, existe também, e a classe médica vai começar a aprender isso melhor, visto que a prevalência de doenças oncológicas está aumentando vertiginosamente, né? Muito provavelmente nas próximas anos ou décadas haverá uma transição epidemiológica no Brasil, né, de doenças cardiovasculares como principal causa de morte para doenças neoplásicas, como é no mundo desenvolvido, e aí isso vai começar a ser mais natural. Mas a regra que nós vemos hoje ainda é pacientes oncológicos chegando no pronto-socorro serem, sobretudo meus colegas intensivistas, né, a gente escuta uma pressão sobre, não já é demais, não, é proporcional mesmo, e muitas vezes é proporcional, mas isso é uma coisa muito específica que é um oncologista que orienta, e por isso a importância dessa proximidade do oncologista com o time para poder ir juntos construindo esse horizonte terapêutico, né? E é uma coisa que é redefinida diariamente. E conta uma coisa para mim. Então, lógico, né, que a gente adotando as melhores práticas de relação médico-paciente, a gente tende a reduzir significativamente. Mas você tem algum relato de algum paciente que, por mais que você explicasse, por mais que você orientasse com relação ao prognóstico daquele câncer, que na situação que tinha lá para aquele paciente um tratamento oncológico talvez fosse mais agressivo do que instituir cuidados paliativos, você teve pacientes que nesse cenário entraram em total negação e que foram procurar outros médicos? Isso acontece com uma certa frequência? Olha, graças a Deus, eu nunca tive essa experiência, apesar de saber que muitos colegas já tiveram. Aquela situação de que o colega não indica prosseguir com o tratamento oncológico, o paciente vai numa segunda opinião e o outro colega médico prescreve o tratamento. Graças a Deus, eu nunca tive essa experiência. Eu, particularmente, eu não sou daquele cara que pensa assim, poxa, eu vou prescrever porque senão vem outro e prescreve. Né? Eu prefiro, na minha cabeça, ficar tranquilo com a minha consciência, se eu acreditar que não é proporcional e não prescrever, do que prescrever para não perder o doente. Então, assim, mas infelizmente a gente vê isso com alguma frequência, sobretudo naqueles pacientes que são mais exigentes, falando bem diretamente, né? Os pacientes que têm maior poder aquisitivo, em geral, quando eles são cabeça dura, que graças a Deus é a menor parte, isso que você falou, né? É muito difícil um paciente chegar nesse nível se você tem um vínculo, porque a emoção vai impedir ele de, na maioria das vezes, ter um embate direto com você, porque você já é alguém querido. Então ele vai acreditar no que você está falando, porque ele acredita que você quer o melhor. Mas se for, às vezes acontece, às vezes é um terceiro. Às vezes você tem uma boa relação, por exemplo, com um paciente,
E aí, o filho que não participou muito dessa relação, ele chega naquele momento, o paciente aceita, mas o familiar não aceita. E às vezes ele pega o pai, pega a mãe, ou pega o cônjuge, e fala, não, vamos em outro médico. E aí, às vezes, o paciente acaba fazendo isso também como pressão dessa outra família. É muito complexo essa questão da realidade do paciente oncológico, porque não é apenas o paciente, é a sua rede de apoio toda. E muitas vezes o cara nunca foi numa consulta contigo, né? A mãe, a avó, o pai, vai todas as consultas sozinho, o cara nunca apareceu. Às vezes é um filho ausente. E aí, nos últimos momentos de vida, impelido por um sentimento de culpa diante daquela ausência, ele vai, e agora ele quer dar o gás, agora vamos para o médico do Sírio, do Einstein, não sei de onde, e aí chega lá, muitas vezes esses colegas acertadamente não indicam o tratamento, mas aí ele fica pingando até chegar no cara que vai prescrever, entendeu? E, cara, às vezes isso faz parte daquele contexto de sofrimento, e aqui a importância de ter uma equipe de cuidados paliativos junto, né, que infelizmente é uma coisa que é uma realidade de exceção no Brasil, mas uma equipe de cuidados paliativos forte atenua muito isso. Né? Eu tenho uma história de negação que eu vou contar para os nossos ouvintes que chega ao ponto de ser delirante, né? De tão absurdo que era. E nesse caso, realmente foi explicado para a família tudo, mas aquela família, aquela situação lá era 1% e talvez aí tinha um sentimento de culpa envolvido, né? Então era um paciente que ele tinha sofrido há alguns anos um choque séptico de foco abdominal para uma diverticulite perfurada, fez um Hartmann, né? Naquela ocasião ele evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos, droga vasoativa, acabou virando dialítico, saiu uma reabilitação super prolongada e difícil, foi para casa fazendo diálise, né? Isso já tinha alguns anos. E aí ele decidiu que ele queria reconstruir o trânsito e para ele estar com a bolsa de colostomia era pior do que estar morto. Ele dizia isso explicitamente. Foram explicados para ele e para a família os riscos do procedimento, que ele já era um paciente que não tinha uma reserva muito boa, já era um coronariopata grave. O paciente foi para a cirurgia mesmo sabendo dos riscos, a cirurgia se prolongou, complicou, muita aderência, o procedimento acabou se complicando, acabou tendo muita retite de desuso, então não foi possível reconstruir o trânsito, o paciente acabou sendo com uma ileostomia, né? Chegou na UTI em disfunção de múltiplos órgãos e foi a óbito. Foi a óbito no pós-operatório imediato. A esposa do paciente foi chamada, foi explicada para ela toda a situação de gravidade, foram realizadas todas as medidas possíveis de terapia intensiva, até azul de metileno a gente fez para esse paciente no contexto de choque refratário. Quando o paciente foi óbito, a esposa não acreditava que ele tinha morrido. Você chegava, mostrava, né? Até eu coloquei o esteto nela para ela escutar o coração do paciente que não batia mais. Ela falou assim, doutor, ele está quentinho, ele não morreu ainda. Meu Deus. Então, notem o nível de negação que, às vezes, os pacientes podem chegar. Imagina se a gente não tivesse tido muita calma, muita paciência de explicar numa situação extrema dessas o que foi que aconteceu. E aí eu não falo nem numa questão de proteção jurídica, eu tô com medo de me processarem. Eu fico pensando efetivamente no sofrimento biopsicoexistencial que essa esposa vai ter depois dessa morte, desse processo de luto complicadíssimo que ela teve. Não, e aí, cara, eu vou chamar a atenção para um ponto que ele é crucial. É como as instituições se comportam nesse cenário. Porque hoje o que eu vejo na maioria dos hospitais é que não há protocolos institucionais que respaldam a conduta do médico. E aí, dentro de uma equipe que muitas vezes é heterogênea, vai ter um médico que, por exemplo, você vai passar o plantão e você claramente vê que aquele paciente ele não é elegível a suporte, e aí você passa o plantão, o médico institui o suporte. Então, acaba se tornando uma conduta do indivíduo. E isso coloca o médico numa situação de fragilidade muito grande. Eu digo isso porque no hospital onde eu trabalho, eu já ouvi relatos de colegas, né, que foram judicializados por causa de por causa de uma conduta de escalonamento de suporte. E por mais que você ganhe na justiça, existe todo um ônus psicológico da situação judicial, um ônus financeiro de pagar advogado, tudo. E muitas vezes a instituição ela é omissa. Ela não assume uma parte, né? No final das contas, né, quando a corda tora do lado sempre mais fraco. Então, se você trabalha num serviço em que há um protocolo institucional bem estabelecido,
em que a equipe tem uma cultura, como por exemplo o ICESP, o hospital onde eu fiz residência. É um hospital onde existe uma cultura muito bem estabelecida de cuidados paliativos, em que pacientes em contexto, né, de conflito, o hospital tem uma equipe extremamente capacitada de cuidados paliativos, em que ao menor sinal, na verdade, é uma equipe super acessível e que ao menor sinal de conflito, eles abordam junto a família. Então, a gente consegue com mais facilidade sair daquele contexto do cardápio, né? O que é o contexto do cardápio, do médico garçom? Muito bem, seu Oswaldo, a sua esposa está aqui internada na UTI, está ficando grave. Aqui nós dispomos de intubação, de diálise, de ECMO. O que o senhor gostaria? Fritas acompanha? Então, assim, é quase isso que a gente vê, né? O paciente... Tipo assim, quer que entube ou quer que não entube? É. Se não entubar, o que acontece? Morre. Ah, então eu quero que entube. Exatamente isso. O médico, ele se coloca nessa posição por medo de litigância, cara. Por mais que ele saiba que... que do ponto de vista técnico não há indicação, ele não quer assumir aquele risco. E, cara, sendo bem honesto, assim, eu já fiz isso também, de você adotar uma conduta que eu não concordava, mas por olhar e saber que é uma família problemática, é uma família que, por exemplo, como já aconteceu comigo, uma família que sabidamente já havia acionado judicialmente outros colegas, e naquela ocasião em que aconteceu comigo, por exemplo, eu estava na posição de plantonista, não tinha vínculo nenhum com a família, nunca tinha visto aquela paciente, seria eu que iria descalonar suporte? Qual era a chance de aquilo dar certo? Zero. Então, e eu vejo que essa é uma dor compartilhada por muitos colegas que estão nessa situação de emergência e UTI. Eles não querem comprar essa briga, né, em não tendo esse vínculo da corda torar para o lado deles, porque na hora que chega no contexto de últimos momentos de vida, num evento de fase final de vida, uma nova instabilidade hemodinâmica, em que o paciente é completamente resistente à restrição de suporte, você tem de um lado um caminho em que você vai ter uma alta probabilidade de você ser judicializado e ter dor de cabeça com aquilo, ou intervir para o paciente. Você resolve a sua vida, 12 horas acabou o plantão e vida que segue. É muito triste ter né, ainda situações de prática em que os colegas se colocam diante desse conflito, né? E aqui eu vejo que a solução para isso, talvez não a solução, mas uma coisa que ajudaria muito é se, do ponto de vista institucional, houvesse um protocolo bem estabelecido que desse esse suporte, inclusive jurídico, para o médico. Com certeza. Vamos para o último tópico? Bom, não sei se o nosso ouvinte sabe, né? Eu e o Rafael, a gente é os cofundadores do Papo de Clínica e a gente, querendo ou não, tem visões de vida um pouco distintas, né? Digamos assim, né? Então, eu, por exemplo, eu queria aqui trazer o tema da religiosidade, né? Eu sou uma pessoa agnóstica, Rafael é católico fervoroso aí. Queria saber como que você usa a questão da religiosidade aí para manejar os seus pacientes. Eu vejo que na sua página do Instagram, no Rafael Oncologista, isso é bastante utilizado. Eu queria que você falasse e queria que você também comentasse como que você lida com as famílias que não são religiosas. Legal. Porque também do meu lado, quando eu vou falar com alguma família que eu sei que é extremamente religiosa, eu também vou ter que, por mais que eu não acredite naquilo, eu seja agnóstico, eu tenho que moldar meu discurso àquilo, né? Sim. Então conta um pouquinho pra gente. Esse seu agnosticismo aí a gente vai converter logo em breve, se Deus quiser. Mas, cara, eu sou muito católico, isso para mim é muito importante. Na cidade, eu sou nordestino, moro em Natal, no Rio Grande do Norte, e o nordestino, ele é um povo mais religioso por natureza, tá? Isso, do ponto de vista de cuidados paliativos, em algumas situações traz uma dificuldade adicional por causa daquela expectativa do milagre. Isso é um discurso muito forte ainda no povo nordestino. Isso fala muito pela realidade que eu vivo. Mas, para mim, espiritualidade é algo muito importante, porque, em sendo católico, eu acredito muito que a etapa mais importante da vida, na verdade, a vida deveria ser vivida com o propósito de você ser salvo. E, então, na minha prática, quando eu tenho pacientes católicos, eu sempre, por exemplo, ofereço os sacramentos nos últimos momentos de vida, que eu sei que é algo importante para o católico. Então, eu sempre ofereço para os pacientes se confessarem,
receberem a extrema-unção. E eu percebo que quando o paciente partilha da minha fé, isso gera uma conexão muito bacana, né? Eu gosto de rezar com os pacientes. Então, e isso, em contrapartida, gera algo muito bacana em mim também. Porque, de alguma forma, para aquilo que eu creio, né, é uma forma de que, ao entregar os sacramentos dos últimos momentos de vida para aquele indivíduo, na minha crença e na minha fé, isso faz com que ele tenha mais chance de ser salvo por estar falecendo em estado de graça, por exemplo, caso ele se confesse. Quando o paciente ele não é católico, aí eu tento me conectar através do que nós temos em comum. Essa é uma situação em que você tem que se aproximar daquilo que você tem em comum com o paciente. Então, por exemplo, protestantes ou outras religiões cristãs. Obviamente, esse é um paciente que ele não vai querer receber os sacramentos católicos, mas nossas religiões têm muito em comum. Então, eu procuro fazer uso, né, até mesmo como uma estratégia também de gerar vínculo e numa estratégia de conforto, né, aproximar aquilo que as nossas religiões, né, as nossas crenças têm em comum e trazer e proporcionar para esses pacientes. Eu nunca tive a experiência, por exemplo, de ter pacientes no contexto de fase final de vida de religiões pouco habituais, como, por exemplo, sei lá, budistas, hinduístas, né? Ou essas outras religiões. Eu nunca tive essa experiência, confesso que eu teria dificuldade de saber como me portaria. Talvez seria uma situação em que eu não exploraria o aspecto religioso, porque nesse cenário, a meu ver, o que eu tenho aprendido com a minha experiência é ser artificial não funciona. Se isso acontece, isso vai gerar afastamento. Uhum. E quando gera afastamento, não é bacana. Eu acho que, assim, religiosidade, ele não é um aspecto obrigatório do cuidado do paciente. Ele é um aspecto que pode gerar uma grande aproximação. Um a mais. Né? Um a mais. Mas se, por exemplo, você é um cara que não é religioso, então, se em você não sendo, eu não acho que deva ser uma coisa que você deva tentar fazer, ou que qualquer pessoa devesse tentar fazer parecer, né? Porque não é bacana desse jeito. Se o paciente traz uma demanda religiosa muito forte, eu acho que o que nós devemos fazer é respeitar essa demanda. Uhum. Né? É respeitar essa demanda. Poxa, eu gostaria de, sei lá, eu gostaria de receber a visita de um pastor. Poxa, não sou religioso, mas, cara, vamos atrás do pastor, Sim. né? Vamos, enfim. Eu concordo, por mais que eu seja agnóstico, eu gosto de estudar diversas religiões e eu vou até um certo ponto. Também não tem como ter uma identificação. Seria muito artificial para mim chegar e fazer uma reza com um paciente Sim. católico. Jamais eu faria isso, mas pelo menos dar um certo acolhimento. Olha, eu acho que, por exemplo, Deus sabe o que faz, porque às vezes a pessoa não entende, né? Por que a minha filha com 30 anos está morrendo de melanoma? Então, às vezes, você usar alguns aspectos do discurso religioso, desde que você tenha um conhecimento sobre aquilo, às vezes faz sentido, na minha visão. Mas, lógico, se você não tem conhecimento nenhum, vai soar totalmente artificial e, às vezes, pode gerar afastamento. Eu concordo. Então, se é para fazer, tem que ser uma coisa planejada e pontual. Eu acho que tem que ser uma coisa de sentir muito a atmosfera, sabe? Nesse sentido, às vezes, quando o paciente traz um discurso mais religioso, você não precisa necessariamente corroborar, mas você pode acolher, né? Às vezes você não se identifica com aquele sentimento, mas você pega na mão do paciente, abraça, né? Acolhe com sua escuta, uma escuta empática. Só isso daí, cara, já gera uma conexão absurda, né? O que eu não acho válido é você fingir, cara, e não funciona. Tipo, você é ateu e aí o paciente é católico e você diz pro cara que você é devoto de São Francisco desde pequeno. Cara, isso não funciona, não façam isso porque o paciente vai perceber a superficialidade, né? Com certeza. Inclusive, esse tópico de espiritualidade e religiosidade é um dos tópicos mais avançados nas discussões de cuidados paliativos e é uma discussão de ultra especialista, né? Sim. Então, eu realmente só quis trazer isso aqui justamente para que os nossos ouvintes, que tenho certeza que a grande maioria nunca ouviu falar disso, que eles tenham acesso a isso e vejam Sim. quão complexa pode chegar essa relação médico-paciente. Cara, Em termos de você entrar Sim.
na alma da pessoa, realmente, Sim. com tudo, para tentar fazer com que ela tenha um processo de aceitação da doença, uma aceitação de fim de vida melhor. E que isso também traga um conforto para ela, que ela, querendo ou não, desculpa até usar esse termo de forma chula, mas que morra com tranquilidade. Não, mas é isso mesmo. E uma coisa interessante, existe treinamento para padre sobre isso, você sabia disso? Não? Eu vou contar um episódio extremamente engraçado, não sei se a palavra engraçado é a melhor, mas o que acontece? Eu tinha um paciente no ICESP quando eu era residente, e era um paciente que estava em contexto de fase final de vida, etc., e eu ofereci para ele os sacramentos. E a família estava toda entendida de que não ia fazer mais químio, não ia, enfim, não era mais proporcional seguir com o tratamento. E eu ofereci o contato com o padre. E aí perguntei, vocês conhecem alguém que gostaria e tal? Não, chame padre fulano, era um padre próximo da família. Beleza, peguei o contato do padre, mandei o zap, fiz, padre, ó, tá acontecendo isso, queria saber se eu tenho disponibilidade de vir. Beleza, o padre foi, passou uma tarde com a família, meu amigo, quando esse padre foi embora, a família disse, não, o padre mudou a cabeça. Vai acontecer o padre tinha falado para eles que ia acontecer um milagre para não perder as esperanças e que tinha que tratar e que eu, meu Deus, eu vou matar esse padre, meu Deus do céu. Então assim, existe um treinamento porque do ponto de vista filosófico, se não houver um estudo muito importante, isso do ponto de vista até do que diz a doutrina da igreja, né? Existe uma linha muito sutil entre o que a igreja anui e o que ela não o que é pecado. Então é preciso que o padre tenha um entendimento que é muito diferente. Omissão de suporte, restrição de suporte é muito diferente de eutanásia, o que é uma coisa que para o leigo não faz muito sentido. Então existe um treinamento específico nesse sentido para que os padres, né, tenham esse preparo e tudo e que, enfim, não haja algum tipo, né, de intervenção desse tipo, porque no final do dia, no final do dia é ruim para o paciente. Eu até como católico, eu tenho alguns problemas morais em algumas condutas de, por exemplo, extubação paliativa. É algo que, do ponto de vista técnico, é muito bem estabelecido. Mas, do ponto de vista moral, eu tenho dificuldade de fazer. Então, quando chega nesse... E nunca tive esse cenário também assim, mas esse seria um cenário em que, se uma família me pedisse ativamente, eu teria dificuldade de fazer sem um estudo prévio, né? Uma orientação prévia, né, de um orientador espiritual, para quem é católico sabe o que é isso. Mas que eu sei que, do ponto de vista técnico, é previsto. Nesse caso, do ponto de vista ético, que seria adequado, seria convidar algum colega, né, que o paciente não pode não receber o cuidado por uma restrição moral sua. Então, mas esse foi um cenário que eu nunca enfrentei. Mas, assim, no final do dia, essas questões religiosas, elas são importantes e elas precisam ser utilizadas, né, como uma ferramenta que vai trazer mais conexão e vai aliviar o sofrimento. Perfeito. Rafael, tá muito legal a discussão. Queria agradecer de verdade a sua presença aqui nesse nono episódio. A gente agora vai ter o 10º episódio semana que vem, que você também é nosso convidado. Vamos lá. E eu queria saber se tem alguma mensagem final para passar para os nossos ouvintes. Cara, primeiro de tudo, animal, esse nosso projeto aqui dos podcasts está sendo muito bacana. A gente está recebendo muita gente legal. Provavelmente nos próximos episódios estaremos revezando, eventualmente também seremos co-hosts, eventualmente estarei sozinho. Eu só queria dizer uma coisa para a galera, não percam, nós estamos com muita coisa bacana para vir por aí, muitos convidados fantásticos, né? São colegas que são referências no Brasil e no mundo em muitas das suas áreas, e aqui a ideia não é trazer apenas um podcast meramente técnico, né? Uma coisa em que a gente vai ficar falando aqui apenas, claro que nós vamos ter esses momentos, que é muito importante, mas a ideia não é só falar de ciência, aqui é falar de soft skills, cara, né? Esses insights, por exemplo, essa discussão de hoje toda, no final do dia, é que eu quero que você bote na sua cabeça esse insight para você dar importância àquilo que muitas vezes não é dado importância, porque isso pode ser uma alavanca para sua carreira, ou para o seu coração até. Às vezes você está frustrado com a tua prática e no final do dia
isso é até culpa sua, porque você não está se permitindo criar vínculo com seus pacientes. Então, a ideia do nosso podcast é exatamente trazer esses insights, né? Insights bacanas que podem ter um efeito prático na vida dos nossos ouvintes, que vão aprender não apenas a técnica, que também haverão discussões nesse sentido, mas aprender com outras experiências e experiências de colegas que nós respeitamos. Então, estou animado demais, cara, com esse projeto. Estamos apenas começando. Essa parceria com a Medway está sendo fantástica. E que venham os próximos episódios. Esperamos que vocês não percam. Tá muito bacana. Boa, Rafa. Então, só passar um recado final para a galera. Lembrar de você, ouvinte, seguir nossas redes sociais. Seguir o Instagram no @papo de clínica. Entrar no nosso grupo de Telegram para participar dessa comunidade, que é a maior comunidade de casos clínicos de discussão no Brasil. Tá? E queria lembrar também, como o Rafa bem falou, né, a gente tem quase 20 mil seguidores aí no Papo de Clínica do Telegram. A gente quer chegar nesse número aí para tornar esse grupo fantástico, ele já é muito legal. E lembrar, como o Rafa também falou, que esse aqui é uma parceria esse podcast é uma parceria com o pessoal da Medway, que tem os melhores cursos para você que está se preparando para residência. Então, atualmente, o que a gente tem aí, pessoal? A gente tem o Intensivo São Paulo, com direcionamento total para você que quer prestar o R1 em São Paulo e está estudando nessa reta final aí. Temos o Intensivo Enare também, para você que quer prestar outras provas, né, e entrar em outras instituições aí Brasil afora. E vamos abrir também em breve o Revisa Outubro para o R3 de Clínica Médica. Então, se você está naquele momento final, naqueles 2 últimos meses, não sabe por onde estudar, o Revisa Outubro vem aí para você pegar com tudo nessa reta final e entrar no R3 em que você quiser, especialmente se você for prestar aqui em São Paulo. Ainda esse ano, né? Ainda esse ano. A gente está em setembro, então ainda dá tempo aí de se inscrever e de passar na instituição que você tem vontade de passar, tá bom? Então, lembrando, esse foi o nosso penúltimo episódio. Então, na terça que vem, a gente está de volta aí com o nosso episódio número 10 dessa primeira temporada do podcast Papo de Clínica. E não deixem também de me seguir, pessoal, no Instagram, @Rafael_oncologista. Vou estar super disponível lá para a gente trocar ideia. Aguardamos vocês e até semana que vem. Fica a dica, galera. Até semana que vem. Valeu. Um abraço.